poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, já na 3ª temporada, e agradecendo de coração todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham através dos vários meios pelos quais este programa chega até eles, tá bom? Pastor Augustus. Nossa saudação agora, Nathan, aos nossos ouvintes, e expresso aqui a minha alegria, meu privilégio e a minha gratidão a Deus por poder participar desse programa que tem alcançado tantas pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. O programa Em Poucas Palavras é um programa de linha reformada, ou seja, que teológica e doutrinariamente apresenta e defende os temas à luz dos princípios da Reforma Protestante, de somente a Escritura, toda a Escritura, enfim. Especificamente, o fato de somente a Escritura Sagrada é a regra de fé e prática, bem como aquilo que ela deixa claro com relação à salvação pela graça, total depravação do homem, a vocação eficaz, enfim. Como essas questões estão sendo constantemente levantadas, pastor, não poucos ouvintes têm enxergado a Palavra de Deus de acordo com os princípios da sola Escritura, de somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, e estão assim preocupados com relação àquilo que eles têm ouvido em suas igrejas. Não é o objetivo do programa fazer com que ninguém deixe suas igrejas, mas isso tem preocupado alguns dos nossos ouvintes. Esse é o tema do programa de hoje. Não sou membro de uma igreja reformada, e agora? Pois bem, esses ouvintes estão cheios de dúvidas, especialmente sobre o fato de serem membros de igrejas não reformadas. Na maioria das vezes, dizem: não sou membro de uma igreja reformada, mas entendo que a teologia reformada é a mais coerente com a Palavra de Deus. E agora, o que é que eu faço, uma vez que aqui na minha cidade não tem uma igreja reformada? Bom, o que os reformadores fizeram a princípio foi permanecer dentro da Igreja Católica o máximo que eles puderam. Essa foi a estratégia de Lutero. Lutero, quando se convenceu que a Igreja Católica estava errada, particularmente na doutrina da justificação pela fé, ele tentou fazer uma reforma de dentro para fora. Ele queria permanecer dentro da Igreja Católica, ele não tinha planos de sair. Ele só saiu quando o Papa o excomungou mesmo, né? O Papa colocou para fora, então aí ele começa a se reunir e juntar aqueles que eram aderentes da reforma que ele havia começado nas suas próprias igrejas e assim por diante. Então eu daria esse mesmo princípio, né? Eu creio que uma pessoa que já entendeu que a fé bíblica é melhor explicada pela Reforma Protestante e está numa igreja onde isso não é aceito, ele deve tentar ficar o máximo que puder. E só sair se, na verdade, ou for expulso ou chegar num ponto insustentável. Eu daria as seguintes orientações ou conselhos, né, para uma pessoa que já acredita no coração que a fé bíblica é melhor expressa pela fé da Reforma e está num ambiente que não pensa assim. E geralmente são igrejas pentecostais ou neopentecostais, né? Então, primeiro, mantenha em mente, querido ouvinte, que apesar das diferenças que existem em doutrinas e práticas, os reformados no Brasil, eles sempre reconheceram, né, os pentecostais históricos como genuínos irmãos em Cristo Jesus, não é? Os pentecostais e os reformados, eles acreditam em muitas coisas em comum. Que são primordiais. Primordiais, né? Por exemplo, além dos pontos fundamentais, como a divindade de Cristo, a sua morte na cruz pelos nossos pecados, a sua ressurreição literal dentre os mortos e sua vinda, além de reconhecer a Trindade, né? Nós recebemos o credo apostólico, nós temos o mesmo apreço pela Bíblia, o reconhecimento da necessidade de uma vida santa, a busca da glória de Deus, ou o desejo de um legítimo avivamento espiritual, o zelo pela doutrina. Nesses pontos e em outros, né, pentecostais e reformados sempre se alinharam, por exemplo, contra os liberais, contra os libertinos e assim por diante, né? E até contra alguns dos posicionamentos neopentecostais, né? A igreja pentecostal clássica, né? Ela critica também esse movimento aí. Então, enquanto você permanecer na sua igreja,
você se lembre disso. Procure responder com mansidão e com humildade aqueles que vierem assim questionar essas novas doutrinas, né? Que você agora está falando, que você tá exatamente. E diga que as doutrinas da Reforma, elas são muito mais antigas que a própria Reforma, que são, na verdade, o ensino de Jesus e dos apóstolos, que foram adotadas e ensinadas por pastores e pregadores de todos os continentes e de muitas denominações diferentes, né? Procure evitar a falsa impressão que ser reformado é somente cantar salmos, ser instrumento musical, ser contra coral, grupo de louvor, proibir mulher de orar em público, não levantar as mãos, nem bater palma no cu. Se concentre nos pontos essenciais da reforma protestante, ou seja, a soberana graça de Deus na salvação de pecadores, a depravação total da raça humana, a inabilidade do homem se voltar para Deus por si mesmo, a necessidade de conversão, de arrependimento e a centralidade da Bíblia na experiência cristã, não é? E quando chegar no tema do livre-arbítrio, né, que com certeza as pessoas vão levantar isso aí, escolha as palavras com cuidado. Você sabe que a posição reformada clássica é de que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas verdades igualmente ensinadas na Bíblia, embora a gente não saiba, né, como elas se reconciliam logicamente. Então deixe claro que você, em momento algum, está anulando a responsabilidade do homem com respeito às decisões que ele toma, né? E pelo que ele escolhe, ainda que no final o plano de Deus prevalecerá e será realizado, né? Então não tenta resolver o mistério dessa equação e seja humilde o suficiente para dizer que você reconhece que é um aparente paradoxo, mas que você não consegue eliminar nenhum dos dois pontos, nem a soberania de Deus nem a liberdade do homem, não é? E a melhor coisa é manter juntos isso aí, manter em tensão, essas duas coisas, né? Esse é o caminho da reforma e um caminho que muitos pentecostais vão entender e apreciar, não é? O que geralmente os irmãos pentecostais têm medo é que, ao afirmar a soberania de Deus e a predestinação, a gente vai eliminar a responsabilidade do homem, não é? E reduzir o homem a um mero robô, não é? Deixe claro que não é isso, né, que os reformados defendem absolutamente. Outra coisa que eu diria, Nathan, é que seria importante também para esses queridos irmãos se familiarizarem com as experiências espirituais de homens como John Flavel, Lloyd Jones, Jonathan Edwards, David Brenner, George Whitefield e muitos outros reformados, né, que deram muita ênfase a experimentar, sentir, né, a viver na prática e ter experiências profundas com Deus. Às vezes os nossos irmãos pentecostais, eles apreciam essa ênfase, mas muitos deles pensam que o reformado é um cara frio, intelectual, mas isso não é verdade. Que não dá valor ao Espírito Santo. Não, isso não é verdade, não é? Nós temos que lembrar que esses homens de Deus, os reformadores e a segunda, terceira leva da reforma protestante na Europa, eles, especialmente os puritanos, né, eles enfatizavam muito, muito mesmo a experiência com Deus. É porque às vezes em algumas igrejas neopentecostais que consideram os presbiterianos que não dão valor ao Espírito Santo, é que eles relacionam o Espírito como se fosse uma energia, uma força qualquer. Já os reformados consideram, como de fato é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Que valor maior do que esse, reconhecê-lo como Deus. Né? E aí os nossos irmãos pentecostais, com certeza, né, vão valorizar isso aí. A gente tem que mostrar que as doutrinas da graça, que são aquelas da reforma, elas têm uma tendência maior de glorificar Deus, já que exalta a soberania de Deus e humilha o homem, né, colocando o homem no seu devido lugar. Todo cristão genuíno, ele tem anseio de dar glória a Deus e de ver Deus exaltado, né? Os nossos irmãos pentecostais, eles buscam a glória de Deus, e quando eles entendem que as doutrinas da graça tendem a exaltar Deus mais do que outras, aí eles passam a ter uma atitude de reflexão e abertura para isso, né? Então, a gente tem que mostrar isso aqui. Um último conselho, né, que eu daria a estes irmãos, né? Não veja as perseguições que você sofre dentro de sua igreja como algo pessoal, né? Mas como a reação de irmãos sinceros, né, que estão do outro lado de um conflito que já dura séculos dentro da igreja cristã.
e que há irmãos verdadeiros nos dois lados. Né? Há irmãos que são verdadeiros crentes em Cristo Jesus, mas que eles ainda não compreenderam as doutrinas da graça, não compreendem a eleição, a soberania de Deus, e eles acham que o livre-arbítrio, né, é a melhor explicação para todas as coisas que acontecem. Então, eu considero esses irmãos crentes verdadeiros, embora equivocados, né, com relação a esse ponto. Então, se você que está numa igreja pentecostal clássica, outra igreja, você se convenceu das doutrinas da Reforma Protestante, e se você tomar essa atitude de humildade, de graça, de misericórdia, de explicar e compreender a posição do outro lado também, isso talvez torne a sua presença aí suportável, né? Você vai poder ficar mais tempo aí filtrando essas coisas, respondendo com sabedoria e tudo mais. Você também pode compensar a falta de ensino bíblico em algumas dessas igrejas se alimentando com aquilo que você tem na internet, boas pregações, bons vídeos, ou também comprando livros de autores reformados, começando um estudo bíblico na sua casa, ou então, de repente, quando se tornar insuportável mesmo, né? De repente você tem amigos, tem irmãos com sua família que pode começar um ponto de pregação, né? Você pode pedir ajuda de uma igreja reformada para começar um novo trabalho quando chega ao ponto de não poder mais. Então, enquanto der, vá ficando e seja uma bênção aí onde você está. Nesse ponto que o senhor levantou agora há pouco, um dos nossos ouvintes, uma ouvinte, pede para não ser identificada, ela destacou, por exemplo, que ela se levantou respeitosamente contra uma certa campanha, por exemplo, de que o pastor estava fazendo com que as pessoas doassem um certo valor para serem pessoas honradas e terem uma coroa especial. E eles levantaram, mostraram na Bíblia e apresentaram até alguns aspectos que são defendidos pelo programa Em Poucas Palavras e outras pregações que já ouviram também na internet. E eles então tiveram a surpresa de que a igreja sede foi lá e fechou a igreja onde eles estavam. Ela diz assim: pastor, nós estamos sem igreja, não temos nada agora, né? Infelizmente. Então, que pena, né? Talvez o caminho seja eles começarem a se congregar na casa de alguém, não é? Entrar em contato com uma igreja de linha histórica, bíblica, reformada e pedir ajuda, não é? Com certeza terão. Né? Começar um trabalho, não é? Um estudo bíblico que futuramente possa virar uma congregação com vida própria. Pois é, então está aí respondida a pergunta para muitos de nossos ouvintes que enchem os e-mails e as nossas mensagens com estas dúvidas. E foi respondido de uma maneira bem clara, com muita sabedoria, para que você possa trabalhar e ir filtrando aquilo lá e sendo útil para esclarecer e amar esses queridos irmãos que estão, às vezes, equivocados por conta do treinamento que têm recebido, mas podem muito bem, como você, ter a mente esclarecida. Muito bem, espero realmente que o programa seja uma bênção na sua vida, querido ouvinte, onde você estiver. Amém, exatamente. Bem, ficamos por aqui com esse programa, agradecendo a sua audiência, e nós voltaremos nos próximos programas, quem sabe com temas parecidos com esses. Obrigado, pastor. Muito obrigado, querido, pela sua audiência. Fica na paz do Senhor. Faz parte do povo cristão, unidos para adoração. Esta é a nossa missão, pregar a palavra de Deus, para converter os corações, firmar para sempre o Evangelho, cumprindo o ID de Deus. E agora vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. E agora vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade.
à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.